Ronaldo, vamos deixar um espaço aqui na nossa apresentação para colocar o Dr. Antônio Moacir de Azevedo, que ele fazia parte dessa nossa comissão. Sim. Então, vamos fazer de conta que ele está hoje aqui também se apresentando e vamos procurar bem representá-lo ele como parceiro da gente. Então, meu nome é Carlos Mário Mezobo. Ronaldo? Eu sou Ronaldo Severino Guanini, participei do clube como sócio fundador junto com o Dr. Carlos, Dr. Antônio Moacir de Azevedo. Eu lembro bem que um dia desses, o Dr. Antônio Moacir de Azevedo, que foi o primeiro presidente, ele chegou, eu estava fazendo um trabalho para ele, a casa dele, você lembra bem, né, Carlos? Ele chegou e me propôs para nós juntarmos um grupo para criar um clube de piscina, mas para profissionais liberais. Esse era o objetivo inicial. E aí ele me pediu, tu topa? Eu topo, e já tenho na cabeça os amigos que eu conheço que nós podemos convidar que vão ser parceiros. E o primeiro que eu me lembrei foi do Carlos. E o resultado está aí, né? Foi um sucesso absoluto. Tinha prometido que a gente ia conseguir uma área próxima à cidade, onde tivesse infraestrutura, condições, mesmo porque naquela época essa região aqui ainda era inabitada, então o valor do custo não diferia muito do local mais distante. Então a gente foi atrás e conseguiu comprar 3 hectares, pensando num clube de 200, 300 anos e não para a nossa geração. E assim nós damos início ao clube, onde antes dos estatutos, do regimento interno, da inauguração, houve um trabalho fantástico, bem expressivo de nossa parte, doação total. Quando fizemos a primeira obra aí no início, plantação de grama, de sábado de tarde, domingo, a gente vinha aqui com os caminhões da prefeitura e acabava trabalhando, plantando grama. Foi um trabalho muito importante. A gente, como o Ronaldo falou primeiro, o nosso trio foi tão unido que parecia que era só uma pessoa pensante. Sim, e de lá para cá houve uma harmonia total. E a gente prometeu ficar juntos até a inauguração. Sim, foi criada uma comissão provisória. Uma comissão provisória. Até, então, a formação e inauguração do clube, estatutos e regulamento interno. Um fato importante que nós decidimos é primeiro começar pela piscina. Isso. Antes da sede social, para poder servir como um anteparo nosso para poder vender os títulos. E foi um sucesso, porque enquanto a obra estava em construção, foi difícil, vendemos alguns, né? Não muitos. Mas quando ela estava toda revestida com o sistema de filtragem pronto, nós combinamos com o caseiro do clube, que era o Júlio, né? Sim. Para que quando era num sábado, eu lembro que nós vendemos 16, 17 títulos naquele sábado. Que quando nós chegávamos lá, ele ficava meio de prontidão. Quando nós chegávamos na entrada, dava uma buzinada, ele descia correndo ligar os jatos, nós deixamos o jato para cima, que era muito bonito, porque não tinha praticamente nada aqui dentro. Então, o cara decidia na hora, não, eu vou ficar. Lembra, né? Sim. Essa aí foi bem legal, uma estratégia que deu certo. Bom, como eu falei, o Dr. Antônio chegou para mim no escritório, e eu lembrei daí conversei direto com o Carlos, se não me engano, o Euclides Poleto participou, Guido Perim, o Jairo, o Jairo Fátio. A gente tinha assim, a comissão central, que éramos nós 3, e mais um grupo já dos primeiros 7, que na verdade nós iniciamos com 7 sócios. E assim, a intenção da gente era para fazer algo para a sociedade de Casca, para as famílias poderem se integrar, toda ela, nas horas de lazer. Ou enquanto os pais trabalhavam, podiam os filhos fazer uso, porque na época aquela, inclusive, nós tínhamos uma recepção de entrada na piscina com fiscal,
e uma pessoa que cuidava dos pequeninhos. E já emendando tudo, eu entendo que foi uma obra fantástica, porque a prova disso foi a continuidade do clube até hoje e que ele se tornará certamente duradouro, porque a cada gestão vem incrementando, botando mais coisas, está se tornando um belo e fantástico clube de lazer para toda a família. Mas nunca chegou a nos abater, porque nós tínhamos certeza absoluta que ia dar certo, né? Sim. Então, assim, como a gente tornou isso como um desafio e um objetivo, nós nunca tememos a responsabilidade que se apresentava. E fizemos, felizmente fizemos. E as obras sequentes, a construção da sede, depois da piscina e as outras, conforme nós íamos vendendo os títulos, ia angariando fundos e ia fazendo a obra. O objetivo não era lucrar, muito pelo contrário, era poder seguir adiante o projeto que nós tínhamos imaginado. Esse foi o... Assim, também eu queria salientar e não deixar passar em branco a história do Júlio. O Júlio veio da colônia, ele começou a trabalhar como servente de pedreiro e daí ele continuou como administrador da parte física do clube. Era um zelador, foi um zelador. E ficou aqui até a aposentadoria. Eu acredito que hoje nós estamos falando não de um início, mas assim, de um início, meio e que continua sendo. Então, eu me sinto realizado, satisfeito, justamente por ter todo mundo aceitado o desafio, colaborado e se dispondo a fazer parte. Eu acredito que todo mundo se sente satisfeito, até um orgulho para quem mora em Casca, apresentar para uma visita, para um amigo que venha para cá. Não deixa de ser até um ponto turístico e que enobrece o cidadão casquense. E dizer que nós nos sentimos, além de sócios, gratificados pelo crescimento de tudo isso. Abraço grande a todos. As palavras do Carlos complementam na íntegra o que eu gostaria de falar. Parabéns para vocês, parabéns para todos os associados do Casca Piscina Clube e que continue para muitos e muitos anos. Meu nome é Nelcir Antoniazzi, eu fui presidente por 2 vezes, no ano de 2003, 2004 e 2013, 2014. O que eu acho que mantém o clube vivo é cada diretoria que vem, sabe? Eles procuram fazer algo diferente, eles procuram fazer algo mais para que o sócio, sempre pensando no sócio, cada diretoria pensa no sócio e sempre pensando no sócio em que ele, como eu já falei, em que quando ele vem para o clube, ele se sinta bem aqui. O Casca Piscina Clube é um clube de renome, né? E ele não pode, a gente não pode deixar ele cair, entendeu? Então eu acho que sempre cada diretoria fazendo algo mais, procurando deixar ele em condições, pensando no bem-estar do sócio aqui, eu acho que isso é que faz com que o clube se mantenha vivo, porque é uma história que vem desde 85, né? O clube vai fazer 40 anos. Então, eu acho que todos que passaram por aqui também se sentem satisfeitos por ter prestado um pouquinho do seu tempo em função do Casca Piscina Clube, né? Eu acho que esse tempo que a gente se doou para o Casca Piscina em fazer com que a pessoa que vive aqui no município, para vir até o clube, ela se sinta bem, eu acho que isso já é uma satisfação bastante grande. E aqui eu quero fazer um comentário final também, agradecer as 2 diretorias que estiveram junto comigo, porque não fui só eu sozinho, foram essas pessoas que trabalharam junto comigo e com a minha esposa, a Cris, que escreveram um pouquinho a história deles também no clube. Então, agradecer eles bastante por ter estado junto conosco na época e eles também fazer parte dessas 2 diretorias.
Meu nome é Noeli Marta Bonamigo. A minha função foi presidente do Casca Piscina Clube em 2004, 2005. Motivação já foi uma coisa que nasceu comigo. Eu tive experiência assim, em casa, desde criança, o meu pai envolvido com a construção do Clube União Casquense, envolvido com a diretoria e depois com a construção. Então ele sempre participou. E eu acho que esse aprendizado me fez gostar do social, gostar de participar. E quando nos ofereceram a possibilidade de tomar a direção do Casca, eu e a Dalva aceitamos na hora, porque as duas já tinham passado pela presidência do Clube União Casquense. Então, para nós, era uma coisa natural. A gente escolheu a equipe, escolhemos muito bem. Nós enfrentamos algumas coisas que talvez outras diretorias não tivessem enfrentado. Passou um período que nós enfrentamos depredação. As pessoas entravam, depredavam, arrebentavam lâmpadas, câmeras e tivemos que enfrentar isso. Claro que o acesso era mais fácil, não tinha esse portão. Porque assim, parece que em Casca as coisas vão até um determinado ponto e depois desabam por falta de liderança e por falta de gente que assuma o compromisso real de ficar. Então, para mim, o clube representa muito. Que viva eternamente, que seja sempre ótimo para toda a comunidade, como vem sendo. Eu sou Roque Pinzeta, fui presidente do Casca Piscina Clube no período 2005-2007. Essa motivação surgiu numa reunião da Associação Comercial de Casca, da qual eu fazia parte, e quando nós fomos procurados pelo Euclides Nalim e o Lauro Zordan, que à época eram da diretoria do Clube dos Motoristas, com a ideia de fazermos uma incorporação dos 3 clubes existentes na cidade, uma vez que tínhamos 3 clubes em dificuldade. O Clube União, à época, já estava fechado, inoperante. O Casca Piscina Clube com dificuldades financeiras de fazer as manutenções necessárias, com dificuldade, por isso, até de fazer a sucessão, de encontrar novas diretorias. E o Clube dos Motoristas, então, com caixa, um caixa bem expressivo, porém ainda não tinha uma sede, não tinha nada a oferecer a seus associados, porque ele foi criado e eles faziam anualmente a festa dos motoristas, então eles angariavam fundos, porém o fundo que tinha para criar uma estrutura viável, que pudesse dar um retorno interessante aos associados, não era suficiente. Então eles vieram com essa ideia. Eu encampei a ideia, achei a ideia muito interessante e me propus a ajudá-los nessa questão, nessa possível incorporação. Aí buscamos a reunião com o Casca Piscina Clube e aí que acabou que a gente assumiu, formei a diretoria, aí fui buscar umas lideranças da cidade para nos ajudar nessa união de ideias, e buscar então fazer essa incorporação. A principal conquista foi efetivamente a incorporação do Clube dos Motoristas, o que viabilizou a gente começar a fazer as manutenções necessárias e depois a gestão seguinte, a ampliação até da sede social. O maior desafio foi convencer os associados do Casca Piscina Clube, que à época eram em torno de 110, se não me falhar a memória, e era tido como um clube elitista, de que a comunidade de Casca não tinha grandes classes ou diferenças de classes, e que todos nós convivemos no dia a dia na comunidade, na sociedade, e que não teria nenhum problema em convivermos também dentro do Casca Piscina Clube. Pedro Pazinato. O ano que eu estive na presidência do Casca Piscina Clube foi de 2008 a 2009. Foi feita a secretaria na entrada do Casca Piscina, que não tinha lugar para a gente guardar os materiais que se tinha disponível, e também um local para que a secretária pudesse
estar presente. É uma coisa que a gente meio que também criou na época, uma secretaria onde o associado podia vir. Fizemos um recadastro completo dos associados, buscando, na época, um e-mail para um contato mais ágil, porque senão o contato era por telefone, era sempre uma dificuldade de falar com o associado. Dentro dessa linha de internet, e-mail, a gente disponibilizou para os associados uns Wi-Fi, começou com a colocação do Wi-Fi aqui. Maior dos desafios, na realidade, foi a incorporação do Clube União Casquense. O Clube União Casquense, eu fiz parte de uma diretoria, eu vi que a sociedade estava complicada. Depois de então, passaram-se vários anos, já tinha sido tentado fazer a incorporação do Clube União Casquense no momento que foi feita a fusão com o Clube dos Motoristas. Mas, por vários motivos, acabou não acontecendo. E um dos desafios que me foi feito foi justamente esse de nós darmos andamento a essa incorporação. E acabou acontecendo. Um desafio grande que a gente teve foi uma dificuldade grande, foi a de localizar os 120 sócios do Clube União Casquense, comunicando a eles o que seria feito e reunindo em assembleias para poder fazer a aprovação desta fusão. Então, acabou dando certo, reunimos o pessoal. Como eu fazia parte das duas sociedades, por isso que eu digo reunimos, porque eu também participei dessas assembleias, que foi aprovada, e depois tivemos a aprovação aqui no Casca Piscina Clube. Apesar de algumas contradições, acabou acontecendo de forma bem tranquila aqui, mais tranquila que lá no clube. E o Casca Piscina Clube acabou, na época, passando de 300 associados para... Eram 120 sócios no clube, mas alguns dos associados transformaram o título em mensalidades aqui no Casca Piscina Clube. Então, acabou passando, assim, por alto de 300 para 400 associados. Realmente, esse foi um desafio que não foi fácil, mas passamos por essa. Meu nome é Elson Maschio e a minha função foi ser presidente do clube no período de março de 2017 a março de 2021. Olha, eu sempre achei que o clube faz parte importante da sociedade e também sempre ficar reclamando e exigindo dos outros, porque é difícil encontrar pessoas para compor uma diretoria. Então eu pensei, não, então como que eu tenho a minha família sempre participando, vou ter que fazer parte para tentar contribuir para tocar para frente o clube, né? Olha, emocionante assim, o que eu mais gostava de ver era as crianças brincando com segurança, né, as famílias interagindo, né, então num ambiente tranquilo, um ambiente seguro, as pessoas de idade quando vinham na piscina, as mulheres que vinham fazer as hidroginásticas. Então acho que isso é o que mais me marcava, assim. Acho que era o objetivo da nossa gestão, era ver as pessoas felizes, né, e participando. Os happy hour foi feito alguns, então foi bem festivo, o pessoal participou bastante, se divertimos, baile. Conseguimos fazer uns bailes muito bons. Acho que o maior desafio foi na época da pandemia. Na pandemia aí que nós não sabíamos como agir, tinha muita incerteza. O clube uma hora abria, uma hora fechava. Então as pessoas cobravam muito. E aí acho que na época da pandemia foi o maior desafio da nossa gestão. E eu acho que o pessoal poderia participar mais, eu acho que poderiam valorizar mais o que nós temos aqui em Casca, porque é um clube que tem muita coisa a oferecer, então acho que o pessoal poderia participar mais para valorizar mais o clube, né? Meu nome é Christian Zarte. Sou o atual presidente do Casca Piscina Clube e nós assumimos, junto com a nossa diretoria, em 2023, gestão 2023-2025, e novamente assumimos mais um ano de gestão até 2026. O que motivou o desafio de presidir o clube é a vontade
de manter esse clube bem, manter o clube em alta, propor novas ações, novas ideias. Nós tivemos alguma dificuldade, porque o estatuto conflita com interesses pessoais. E fazer valer o estatuto que foi aprovado por Assembleia Geral ante alguns interesses pessoais, e isso é comum em todas as entidades, talvez tenha sido o ponto mais nervoso, o grande desafio da gestão. O clube precisa sempre se adaptar às demandas, às necessidades, aos anseios dos seus sócios. E isso vai da interação entre a diretoria e os sócios. A diretoria precisa ouvir os sócios. Para você administrar um clube com 450 sócios, você precisa gostar das pessoas, você precisa ouvi-las, você precisa entendê-las e entender que o que o sócio pede é um anseio dele. E aí entra a questão de equalizar as necessidades, os anseios do sócio com os interesses da coletividade. O que eu gostaria que lembrassem da nossa gestão foi a boa vontade daqueles que participaram dessa diretoria em tentar fazer o melhor para manter esse clube como uma referência na região.
Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me crio e